Pensa comigo. E se existisse um manual de instruções que servisse para todos os seres vivos? Desde uma bactéria minúscula até uma baleia azul gigante. Bom, essa linguagem universal existe, e é o DNA. Mas, como a gente vai ver hoje, às vezes o tamanho desse manual pode ser bem surpreendente. Vamos começar com um pequeno desafio, uma curiosidade que talvez mude o jeito que se olha para a feira. Que vegetal super comum, que provavelmente tem aí na cozinha de casa, possui um genoma 5 vezes maior que o nosso? E a resposta é a cebola. É isso mesmo. Esse organismo, que parece tão mais simples que a gente, tem um manual de instruções genéticas absurdamente maior. Esse é o famoso paradoxo da cebola. E é exatamente esse mistério que a gente vai desvendar juntos hoje. Para entender esse paradoxo, a gente precisa seguir a trilha da informação genética. Primeiro, vamos dar uma olhada em como esse manual gigante é organizado. Depois, como ele é copiado e protegido. Aí a gente vai ver como a célula decodifica tudo isso, vamos conhecer o mundo versátil do RNA e, no final, com todas as peças na mão, a gente finalmente resolve o mistério da cebola. A primeira parte da nossa jornada é sobre um desafio de logística simplesmente incrível. Imagina ter que guardar uma linha de 2 metros de comprimento dentro de um espaço minúsculo com só 6 micrômetros de diâmetro. Pois é exatamente isso que a nossa célula faz com o DNA. E a solução é uma verdadeira obra de arte da organização. Olha só que genial! A fita de DNA se enrola em proteínas, as histonas, como se fosse linha num carretel. Esses carretéis depois se juntam, se dobram e se compactam cada vez mais, até formar essa estrutura super condensada que a gente conhece como cromossomo. Tudo perfeitamente organizado para quando a célula precisar se dividir. E no coração de tudo isso, claro, está ele, o DNA, ou o ácido desoxirribonucleico. Ele é o nosso manual de instruções completo para construir e manter um organismo vivo. O que mantém essa estrutura de dupla hélice bem firme são as ligações entre as bases, que são as letras do código genético. E aqui existe uma regra de ouro, muito simples e elegante. Como tá para ver aí no esquema, a adenina, o A, sempre se liga com a timina, T, e a guanina, G, sempre se liga com a citosina, C. É essa regra de pareamento que é o segredo para copiar a informação com perfeição. Bom, agora que a gente já entendeu como o manual é guardado, vamos ver como a célula faz cópias perfeitas dele para as novas células. E, talvez o mais importante, como ela protege essa informação super valiosa contra qualquer tipo de dano. O processo de cópia, que a gente chama de replicação, é tipo uma dança molecular muito bem coreografada. Primeiro, uma enzima abre a dupla hélice como se fosse um zíper. Depois, outra enzima vem percorrendo cada uma das fitas originais, usando elas como molde para construir uma fita novinha em folha. O resultado? 2 moléculas de DNA idênticas, cada uma com uma parte antiga e uma parte nova. Uma cópia perfeita. E olha, a célula não tolera erros. Ela tem um sistema de reparo que trabalha sem parar. Pensa nele como fiscais moleculares. Eles conseguem tirar uma única letra errada, cortar um pedaço maior que foi danificado ou até mesmo consertar quebras completas nas 2 fitas. Tudo para garantir que o manual continue intacto. A informação que está no DNA é tão, mas tão preciosa que ela não pode sair do núcleo da célula. Então, para usar uma receita específica, a célula não tira o livro principal da prateleira. O que ela faz? Ela faz uma cópia temporária, um rascunho. Esse fluxo de informação é tão fundamental para a vida que ele tem até um nome famoso, o dogma central da biologia. A informação sai do DNA, é copiada para o RNA e o RNA guia a construção de uma proteína. É basicamente o caminho que a vida segue para transformar um código escrito em uma ação real. O primeiro passo desse fluxo é a transcrição. É o ato de transcrever mesmo, copiar a receita do livro de DNA para um cartão de anotações, que é uma molécula de RNA mensageiro, ou mRNA. A linguagem é praticamente a mesma, só o meio que muda. E esse processo é de uma precisão impressionante. Proteínas especializadas funcionam como guias, que levam a máquina de cópia até o ponto exato onde começa um gene. É como se um dedo apontasse para a receita certa no livro, garantindo que só aquilo que precisa ser copiado seja copiado. Durante muito tempo, a gente pensou no RNA só como esse mensageiro. Mas a verdade é que ele é muito, muito mais que isso. O RNA, na verdade, forma uma equipe molecular com várias funções, todas vitais para a célula. Então, além do mRNA, o mensageiro, a gente tem o rRNA, que constrói a própria fábrica de proteínas.
O tRNA funciona como o entregador, que traz a matéria-prima. E como a gente vai ver daqui a pouco, os snRNAs são os editores que dão o toque final na mensagem. O RNA ribossômico, ou rRNA, é a peça principal dos ribossomos, que são as fábricas de proteína da célula. Ele não só dá a estrutura, mas ele é o próprio operário que vai unindo os aminoácidos para construir a proteína. Já o RNA transportador, o tRNA, é o tradutor oficial do processo. De um lado, ele consegue ler a palavra de 3 letras do RNA mensageiro e, do outro lado, ele carrega o aminoácido correspondente àquela palavra. É ele que faz a ponte entre a linguagem dos genes e a linguagem das proteínas. E agora, com todo esse conhecimento, a gente está pronto. Vamos voltar ao nosso mistério inicial. Por que, afinal, o genoma da cebola é tão maior que o nosso? A resposta não está no tamanho do livro, mas em como a informação é processada. E aqui está a primeira grande pista. Em organismos como nós e as cebolas, os genes não são uma frase contínua. Imagina uma receita de bolo que tem um monte de propaganda no meio. As partes úteis à receita em si são os exons. Já as propagandas, que não servem para nada e precisam ser tiradas, são os introns. Então, antes da receita ser usada, ela precisa ser editada. E é aí que entram os snRNAs, os editores. Num processo chamado splicing, eles agem como uma tesoura molecular, cortando e jogando fora todos os introns, as propagandas, e depois colando os exons um no outro. O resultado é uma mensagem final limpa e funcional. E aqui, finalmente, a gente resolve o paradoxo. O genoma da cebola é gigante porque ele é lotado de DNA repetitivo e uma quantidade absurda de introns. É um livro enorme, mas com muito enchimento. O genoma humano, apesar de ser bem menor, é mais eficiente. Nós usamos o splicing de uma forma muito mais inteligente. A célula consegue unir os exons em combinações diferentes, criando várias receitas a partir de um mesmo gene. É o que chamamos de splicing alternativo. Ou seja, a nossa complexidade não vem do tamanho do manual, mas da nossa incrível habilidade de interpretar as páginas dele de várias maneiras diferentes. É fascinante pensar nisso, né? Por décadas, essas partes gigantes do DNA foram consideradas DNA lixo, um entulho que a evolução deixou para trás. Hoje, a gente sabe que elas são essenciais para regular quais genes são ligados ou desligados e quando isso acontece, adicionando um nível de controle e complexidade que a gente mal começou a entender. Isso tudo deixa uma reflexão final no ar. Se aquilo que a gente um dia considerou lixo se revelou ser tão fundamental, que outros segredos incríveis sobre a vida ainda estão lá, esperando para serem descobertos bem no fundo do nosso próprio manual de instruções? A exploração está só começando.